Meus irmãos, eu saúdo com a paz do Senhor. Graças a Deus por essa oportunidade de estarmos mais uma vez falando com os irmãos através desse canal. Estamos aí num período ainda de quarentena, mas a palavra de Deus precisa ser falada. Nós precisamos continuar nos alimentando da palavra de Deus, continuar testificando Jesus Cristo, daquilo que Ele tem feito e derramado sobre as nossas vidas. Eu espero que você do outro lado esteja bem, que a sua família esteja em paz, que você esteja passando por esse período, adorando e louvando a Deus, Sabemos que isso tem um prazo determinado e que muito em breve nós estaremos aqui reunidos na nossa congregação. Sei que esse é o meu desejo, mas sei que é o desejo de todos nós, Estarmos reunidos mais uma vez. Irmãos, como os irmãos bem sabem, nós não estamos tendo nossos cultos e, consequentemente, não estamos tendo a nossa escola dominical. Mas, desde domingo passado, nós iniciamos um novo trimestre, um novo assunto da escola dominical. E, desde então, nós estamos falando, nesse trimestre, nós vamos abordar a carta de Paulo aos Efésios, Então, esta é a lição desse trimestre. E sempre que possível nós vamos gravar alguns vídeos para os irmãos, comentando rapidamente os assuntos que a lição tem proposto. E que os irmãos venham ter a oportunidade de, em casa, juntamente com a sua família, dedicar mais, ler mais, participar mais do texto. Não temos como fazer uma escola dominical como a gente faz aqui na igreja, mas a gente vai dar aqui um auxílio, vai falar a respeito dos principais pontos da lição. Então, o título da lição desse trimestre é A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada pelo Espírito Santo da promessa. Então, o título da lição já é bem sugestivo, A Igreja Eleita, A Igreja escolhida desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, e redimida pelo sangue de Cristo e selada pelo Espírito Santo da promessa. Então, já no título da nossa lição, nós já temos a Trindade atuando aqui, A eleição, o plano original em Deus, quem redimiu, quem pagou o preço, Jesus Cristo, e quem selou com a marca foi o Espírito Santo de Deus. Então, aqui já no título da lição, nós temos a Trindade atuando, de forma contundente. A carta aos Efésios, os irmãos sabem que é uma carta bem pequena, ela tem apenas 6 capítulos, então os irmãos já podem ir lendo nas vossas casas a respeito do que Paulo disse aos Efésios. E só recapitulando, que no trimestre passado, que foi de janeiro a março, nós estudamos a lição que falou sobre a origem humana, sobre a raça humana. Falamos sobre a origem, sobre a queda e sobre a redenção, O quão Deus criou o homem perfeito e o quão esse homem, depois do pecado, ele se afundou drasticamente no pecado e as consequências que esse pecado trouxe. E essa lição agora, desse trimestre, nós vamos falar sobre as bênçãos espirituais que Deus concedeu ao seu povo, à sua igreja. Então, a primeira lição nós foi falado sobre uma introdução de Paulo, o objetivo da carta, quando ele escreveu, para quem ele escreveu. Foi uma lição bem introdutória, mas a partir da lição 2, que é a partir deste domingo, nós vamos entrando nos principais tópicos da carta. O título da lição de hoje é A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo, Então, o que o título da lição de hoje já nos diz? O quão grande, ou o quão perfeito, ou o quão excelente e grandioso são as bênçãos espirituais que Cristo nos concede através da sua salvação, Essa lição, o título da lição já é bem sugestiva, Porque nós vivemos num tempo que as pessoas valorizam as bênçãos materiais, em que as pessoas valorizam as bênçãos terrenas, e que muitos pregadores, muitas denominações de igreja, o foco delas, o enfoque delas são as bênçãos terrenas. Só que as bênçãos terrenas, elas são o quê? Temporais.
Mas as bênçãos espirituais, elas são o quê? Eternas. Não vai acabar, não vai passar. Mesmo depois que nós entrarmos na eternidade ou partirmos para a glória com Deus, essas bênçãos espirituais irão nos acompanhar. Mas as bênçãos terrenas, tudo que a gente muitas das vezes valoriza aqui na terra, isso vai ficar. Não estamos dizendo, Paulo em nenhum momento aqui quer dizer que isso é errado. Não, as bênçãos materiais, elas acompanham o crente, o servo do Senhor. Mas não são sublimes, não são as melhores, não são as maiores. As maiores são as bênçãos espirituais. E o capítulo 1 de Efésios, do versículo 3 ao 14, Paulo, através de um louvor, de uma gratidão a Deus, ele vai demonstrar para mim e para você todas as bênçãos que nós adquirimos através de Jesus Cristo. Quer dizer, isso não tem preço, né? Qual é o preço da salvação? Você já pensou se nós pudéssemos comprar a salvação, comprar a alegria de ser adotados como filhos de Deus, ter a paz de Deus? Se nós chegássemos, abríssemos a nossa carteira e falássemos: olha Deus, eu quero comprar minha salvação, eu quero comprar minha paz, eu quero comprar minha alegria, eu quero comprar minha vida eterna. Isso não tem preço, né? Mas tudo isso foi dado através de Deus, mas através da qualidade, da obra redentora de Cristo Jesus ali na cruz do Calvário. Então o textual diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas, não foi com uma ou duas ou três, mas com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Por que dos lugares celestiais? Porque nos lugares celestiais onde Deus está a eternidade. Então são bênçãos eternas, são bênçãos que não têm prazo, são bênçãos duradouras, não são bênçãos terrenas, porque as bênçãos terrenas vão passar, vão ficar, acabam, mas as bênçãos espirituais que vêm dos lugares celestiais, essas são eternas. Então Paulo aqui já no primeiro versículo, ele já traz um louvor e agradecimento a Deus, Bendito seja Deus, louvado seja Deus, engrandecido seja Deus. Ele já dá um louvor ao nosso Deus aqui por tudo que nós, como igreja, alcançamos através de Cristo Jesus. A leitura bíblica em classe, para você que está com a sua revista ou para você que não tem, você pode abrir sua Bíblia no capítulo 1 de Efésios, do versículo 3 e 4, dos versículos 9 ao 14. Eu vou ler aqui e os irmãos podem acompanhar aí. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que prepusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois de que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. O irmão em casa pode ler o capítulo 1, do versículo 3 ao 14. Aqui nós lemos só os principais versículos, mas em casa você pode ler ele como um todo. Então, observe que o projeto da salvação ela é antes da fundação do mundo. O que isso quer dizer? Antes de Deus ter criado o mundo, antes de Deus ter criado a terra, os céus, o mar, antes de Deus ter criado o homem, antes do homem ter pecado, Deus já tinha um plano. Deus já tinha feito um plano. Então observe que o plano de salvação é antes da criação, antes da fundação do mundo. Então por isso que Paulo já começa louvando a Deus, porque esse plano não foi um plano elaborado nas pressas. Já pensou se Deus tivesse visto Adão ali, depois que Adão pecou, puxa vida, o que eu vou fazer?
E para onde que eu vou? Né? O que eu vou fazer? Quem vai redimir esse homem? Não. Quando Adão e Eva pecaram ali no Éden, nós vimos no trimestre passado, Deus já tinha um plano. Né? Quer dizer, o plano já estava pronto, já estava totalmente elaborado, já tinha o tempo determinado que Jesus Cristo viria a este mundo, tudo já estava pronto, tudo já estava perfeito, na presciência de Deus. O que é a presciência de Deus? Deus já sabe as coisas de antemão, né? Então, até pegando um gancho, né, do que nós estamos vivendo nos dias de hoje, Deus em nenhum momento foi pego de surpresa, não é verdade? Nós somos pegos de surpresa, né? Estamos aí nas nossas casas, mas Deus já sabia de tudo isso que estava para acontecer. Então, observe que Paulo começa louvando a Deus, né? Aquele que de fato é digno de louvor, aquele que de fato merece toda a nossa adoração. E aí ele começa a falar sobre os benefícios que nós temos em Cristo e que Deus nos presenteou. O primeiro dos benefícios foi a salvação da nossa alma, né? Algo que foi elaborado por Deus, arquitetado por Deus, que o Filho veio aqui consumar e que o Espírito Santo tem aí atuado nos nossos corações, convencendo o homem do pecado e do juízo. E depois que esse homem é convencido do pecado e do juízo e que aceita o Senhor Jesus, o Espírito Santo passa, né, ali a marcar esse homem como propriedade de Deus e começa a atuar na vida desse homem numa esfera de santificação. Nós somos adotados por Deus, né? Somos filhos de Deus agora, né? Agora nós estamos na mesma condição. O que é um filho adotado? Um filho adotado legalmente tem os mesmos direitos de um filho legítimo, né? Os mesmos direitos, vai receber a mesma herança, recebe as mesmas bênçãos de um filho legítimo, né? Se você observar uma família que tem 3 filhos de sangue e um filho adotado, legalmente, ambos os 4 filhos perante a lei têm os mesmos direitos. E é assim que nós somos. Nós somos diante de Deus agora colocados como filhos, né? Tivemos o perdão dos nossos pecados. Irmãos, ter o perdão dos nossos pecados é uma coisa gloriosa, né? A Bíblia diz que Deus nos amou primeiro, né? Deus nos amou primeiro. Não foi a gente que levantou a mão, olha, eu estou te aceitando. Não, Deus nos amou primeiro, né? Deus arquitetou o plano da salvação primeiro. Deus mudou a nossa visão, né? A nossa visão era a visão do pecado. Estávamos presos, acorrentados àquilo que Satanás queria que nós fizéssemos. Mas Deus abriu a nossa visão, ampliou a nossa visão. A nossa visão hoje é diferente da visão que nós tínhamos no passado, né? Uma visão muito ampla. Você vê as coisas hoje de uma outra postura, né? Você olha para esse mundo, você tem uma outra visão. Você olha para a palavra de Deus com uma outra visão. Você olha para o passado, o presente, com uma outra visão. E tudo isso foi dado por Deus. Os dons do Espírito, né? Aquilo que Deus nos capacitou, que Deus nos deu para que nós usássemos para a obra dele, também faz parte dos benefícios de Deus. O poder para fazer a obra de Deus, a esperança na eternidade, quer dizer, são tudo bênçãos que não são temporais, são bênçãos eternas, bênçãos duradouras, bênçãos que vêm do alto. Por isso que a lição de hoje fala sobre o quão sublimes são essas bênçãos, o quão gloriosas são essas bênçãos na minha e na sua vida. É coisa que não tem preço, né? Deus poderia nos fazer os mais ricos aqui na terra, mas se nós não tivéssemos as bênçãos espirituais, quando nós partíssemos para a eternidade, tudo isso ia ficar aqui. Mas não, as bênçãos espirituais, ela está com o crente aqui na terra e acompanhará o crente também na eternidade. Nesse trimestre nós vamos falar muito sobre eleição, sobre predestinação, sobre remissão. Então já começa aqui, Deus nos elegeu, Deus nos escolheu. E quem Deus escolheu, né? Aqui é um título que, esse tema de eleição, muitas das vezes as pessoas acham que Deus já escolheu de antemão quem vai ser salvo e quem vai ser condenado. Não. Deus elegeu a igreja. A igreja está eleita, escolhida. Eleita para quê? Escolhida para quê? Para ir morar no céu. A igreja é como um grande navio. Imaginemos um navio. Você chega no porto,
você embarca naquele navio. Aquele navio tem um destino, aquele navio tem um caminho a trilhar e ele vai chegar do outro lado. A igreja foi eleita como um grande navio que chegará no céu. Agora cabe a mim e a você estar dentro desse navio, permanecer dentro desse navio. Existem dois grandes navios. Um navio que levará para o céu, que é o que Deus elegeu e escolheu, e um navio que nos levará à perdição eterna. São dois navios. Os dois estão com as portas abertas. E aí cabe eu e você embarcar em um desses navios, né? Então quem Deus elegeu não foi eu, não foi você. Porque senão dá aquela sensação que Deus já de antemão já escolheu uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. Tem muita gente que acredita nisso. Ah, Deus já escolheu os que vão ser salvos, Deus já escolheu os que vão para o inferno. Não. Deus escolheu a igreja, Deus elegeu a igreja. Observe que Paulo, ele coloca aí no versículo 4, como também nos elegeu, no plural, né? Deus não faz acepção de pessoas. Deus nunca fez acepção de pessoas. Por isso que Deus elegeu um povo, Deus elegeu a igreja, Deus escolheu um povo para ir morar no céu. Agora cabe a mim e a você fazer parte desse povo para chegar lá no céu. Então quem Deus elegeu foi a igreja. Enquanto a vida, para o pior que seja o pecador, há a oportunidade dele sair do barco da perdição e mudar para o barco da vida eterna, da salvação. Amém? Então Deus escolheu a igreja, Deus elegeu a igreja antes da salvação do mundo. E outra coisa, Ele elegeu antes da fundação do mundo para que nenhuma glória recaia sobre mim e para você. Observe que por mais que nós façamos alguma coisa, Deus é que elegeu, Deus é que escolheu esse barco. Por mais que você faça alguma coisa, nós não temos como pagar, nós não temos como fazer nada para ser salvo, porque isso já foi feito por Deus. Então partiu dele, o plano da salvação partiu dele. Jesus Cristo cumpriu esse plano, né, através da morte de Cristo no Calvário, e o Espírito Santo tem ajudado nesse plano aí, convencido o homem do pecado. Então eu e você não temos nada para fazer mais, porque Deus já fez tudo. Por isso que Paulo diz, né, para que isso é uma graça, veio de Deus, para que ninguém se glorie. Por isso que Paulo começa esse capítulo 1, versículo 3, louvando a Deus. Não adianta, meu querido, você se jejuar até se desfalecer, orar até seu joelho sangrar, ou como muitos aí fazer penitências, andar aí com cruz pesada pelas ruas, se matar, se querer se crucificar de novo numa cruz. Não adianta fazer nada disso. A salvação é um projeto elaborado pela Trindade, elaborado nas mansões celestiais. Não tem nada que eu e você temos que fazer. O que eu e você temos que fazer é aceitar aquilo que Deus já fez, tá? Então, por mais que muitas das vezes nós falamos assim, mas eu não carrego uma cruz, eu não estou de joelhos aí, mas muitas das vezes eu e você queremos dar uma ajudinha nessa salvação. Mas não faça isso, porque tudo já foi consumado, tudo já foi feito por Deus. Cabe a mim e a você aceitar e entender que o plano da salvação já está pronto, já foi feito por Deus. Ainda continuando, né? E Deus nos predestinou. O que é predestinar? Deus decidiu de antemão. Deus não pediu minha opinião, Ele já predestinou de antemão a obra da salvação. Ele não pediu opinião. Será, vou pedir opinião para a humanidade. Será que eu crio uma salvação? Será que eu envio meu Filho Jesus para a terra? Será que eu envio o Espírito Santo? Não. Deus predestinou, Deus decidiu de antemão o plano da salvação. Decidiu que no tempo certo Jesus viria à terra. Decidiu que no tempo certo nós vamos ser levados para o céu. Já está decidido, já está determinado. O grande barco da salvação está navegando. A cada dia que passa, esse barco vai chegando mais perto do destino. Mas foi uma decisão, uma escolha de Deus. Eu e você só temos que aceitar ou entrar nessa escolha. Mas a eleição, a predestinação é algo
que está exclusivamente nas mãos de Deus. Nos adotou, como nós falamos aqui, como filhos de Deus, nos deu uma redenção, nos comprou, né? Nos comprou. Então a graça é um favor involuntário da minha parte, mas foi voluntário de Deus. É como se eu desejo dar um presente para você. Se eu compro um presente e te entrego, eu falo: olha, meu irmão, está aqui esse presente, eu estou te dando. Você pode até questionar: mas por que você está me dando esse presente? Eu não te pedi, eu não mereço. Mas eu vou olhar para você e falar: não, eu comprei, foi uma decisão minha, eu quero te dar esse presente. E isso foi a salvação, né? Foi algo que Deus deu para nós. Cabe a mim e a você aceitar aquilo que Deus nos deu. E fala mais ainda nesses capítulos, né, que a salvação tem origem divina, nós falamos, o tempo, né, dessa salvação, como nós falamos, depois que o homem pecou, depois que o pecado adentrou no mundo, Deus esperou o tempo para enviar Jesus Cristo ao Calvário. Depois que Jesus Cristo consumou a morte na cruz do Calvário, nós ainda estamos neste mundo esperando, aguardando a redenção, né? Que é o que Jesus, o que nossos corpos serão em glória transformados, e aí sim lá no céu terminará o ciclo dessa salvação. E aqui ainda no livro de Isaías, se você puder ler aí Isaías 45 e 17, é dito uma coisa muito gloriosa, né? Isaías 45 e 17 diz assim, vou ler aqui para você, Isaías 45 e 17, ó, diz assim: mas Israel é salvo pelo Senhor com uma eterna salvação. Uma eterna salvação. Então não pense que a nossa salvação é só aqui na terra. Ela é eterna. Ela não tem prazo de validade, né? O crente em Cristo Jesus, ele recebe algo que é eterno, que não vai passar. Eu e você temos um prazo de validade. Nós nascemos, crescemos e morremos, né? Se Deus não voltar, se Jesus Cristo não voltar para buscar a nossa igreja, nós um dia, alguém vai visitar o nosso túmulo e estará lá, né? A data do nosso nascimento e a data do nosso fim. Mas aquilo que nós recebemos de Jesus, que é a salvação, nós vamos levar isso para a eternidade. Então é algo que é eterno, que ninguém vai arrancar de você, de mim, de você. Então Deus escolheu todos os homens para serem salvos, mas deu também o livre-arbítrio. Então cabe a mim e a você estar no barco ou da salvação ou no barco da perdição. Então observe que essa história aqui, Deus já sabe, Deus já escolheu uns para a morte eterna, Deus já escolheu uns para a salvação. Isso é uma grande mentira que está sendo propagada por aí. A salvação é aberta a todo homem, cabe a esse homem aceitar, aí ficar no barco da salvação ou mudar para o barco da perdição. Então a predestinação, como já falamos, né, é uma escolha de Deus. Deus elegeu a sua igreja, Deus tomou a decisão de escolher a igreja para ser salvo. E aqui na lição ainda tem o Salmo de número 49, que diz assim também, o Salmo de número 49, ele fala aqui uma coisa gloriosa para nós, que mostra, né, por mais que eu tente fazer alguma coisa para retribuir, olha o que diz o Salmo de número 49, versículo 6. Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate por ele, né? Quer dizer, por mais que você tenha dinheiro, por mais que você tenha bens materiais, você não vai conseguir pagar aquilo que Deus fez por mim e por você. É impagável. É por isso que Pedro diz, né? Não foi com ouro nem com prata que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas com o sangue de Cristo Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. A lição ela começa dizendo aqui na parte 1 sobre a nova posição em Cristo, né? A nova posição em Cristo Jesus. Nós falamos disso já, né? Quando Adão e Eva pecaram ali no Éden,
rompeu-se aquela comunhão que tinha com Deus, né? Nós fomos, destituídos da posição que nós estávamos com Deus. Nós passamos a ser inimigos de Deus. Mas quando nós aceitamos a Cristo Jesus, nós fomos colocados de novo numa posição de destaque diante de Deus, né? Então por isso que o apóstolo Paulo começa, bendito, quer dizer, dando louvor a Deus por isso, porque nós somos recolocados numa nova posição diante de Deus, uma posição de destaque, de glória, de honra, né? Uma posição de filhos, de co-herdeiros da promessa. É essa posição que eu e você desfrutamos diante de Deus. Não é a posição que o ímpio desfruta diante de Deus. O ímpio, se ele não aceitar a Cristo, ele está numa posição inferior à sua e à minha diante de Deus. Por isso que nós não podemos mensurar que as riquezas terrenas é um sinal de aprovação de Deus. Porque os ímpios, muitos ímpios são prósperos, mas eles não têm Deus, eles não estão numa posição de honra como eu e você estamos. Por isso que as riquezas materiais, elas acompanham aqueles que servem a Deus. Mas as bênçãos que nós temos que louvar e agradecer são aquelas que vêm do alto, que são eternas, as bênçãos celestiais. Então nós somos colocados numa nova posição em Cristo. E aqui a lição ainda cita, as bênçãos espirituais. E o autor ainda coloca aqui, obviamente, que as bênçãos espirituais não são as materiais, mas são as provenientes dos lugares celestiais. Então, quais são as bênçãos? Primeiro, a eleição de Deus, a predestinação de sermos filhos, de nos fazer agradáveis, diante de Deus, de nos acolher, pela sua vontade, de revelar a palavra de Deus. Observe que a palavra de Deus estava obscura em nós, mas agora a palavra de Deus nos foi revelada. De ter o selo, a marca da promessa de Deus, através do Espírito Santo. Então, no plano da salvação, Deus planejou, o Filho realizou o plano e o Espírito Santo garante a salvação. Olha que coisa gloriosa! Deus, o Pai, fez todo o projeto. O Filho, Jesus Cristo, veio à terra e executou. E o Espírito Santo garante que nós somos salvos e comprados pelo sangue de Cristo Jesus. A nova condição, nós temos agora uma nova condição. Essa condição é conferida somente para aqueles que estão em Cristo. Não adianta eu aceitar Jesus Cristo hoje. Não adianta eu aceitar Jesus Cristo hoje e achar que já estou salvo eternamente e falar, agora tanto faz, vou viver agora do jeito que eu quero. Não. Você tem que aceitar Cristo e permanecer em Cristo. E aí sim, todas essas bênçãos virão e ficarão com você. Fala sobre uma vida cristocêntrica nesse mundo, Então, por mais que o homem tenha pecado, e parecia que estava tudo perdido, Deus já tinha, nós falamos já no início da lição, já tinha elaborado um projeto de redenção, de restauração de todas as coisas. Aquilo que Deus já tinha ao início de tudo. Observe que quando Deus criou o homem e colocou ele ali no jardim, Deus criou o homem perfeito, num ambiente perfeito, um ambiente sem pecado, o homem sem pecado, a terra sem os efeitos do pecado. Quer dizer, o homem estava numa comunhão perfeita com Deus, tudo ali era perfeito, tá? Mas o plano de salvação de Deus, quer dizer, antes do homem ter pecado, é restaurar esse homem para voltar à condição original que esse homem tinha, que perdeu. Então, uma vida cristocêntrica neste mundo é que nós ainda estamos participando do projeto de salvação de Deus, Jesus já nos salvou, Jesus já derramou o seu sangue na cruz do Calvário, mas nós ainda estamos no mundo. Mas o objetivo de Deus, o plano de Deus é restaurar todas as coisas àquilo que era original, quer dizer, a perfeição de Deus. Então, aquilo que era lá no início, antes de tudo, antes do pecado, Deus vai restaurar, levar a mesma condição. Deus vai levar esse homem depois, esse homem que aceitou a Cristo, que entendeu o propósito do plano de salvação, será restaurado juntamente com todas as coisas no plano da salvação.
Então aqui o autor coloca, embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor de quem? Para o louvor da sua glória. Então no fim tudo será louvado a Deus. Então olha que glorioso. Por isso que Paulo louva aqui, nesse capítulo 1 de Efésios, ele começa já louvando a Deus por esse plano tão glorioso. Aparentemente parece que está tudo perdido, que está tudo acabado, mas Deus vai restaurar todas as coisas e para o louvor do seu próprio nome. Isso é glorioso para nós. A parte 1 aí desse tópico, fala sobre a revelação do mistério, sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus, mas Deus quis revelar a sua vontade, Deus quis revelar o seu plano através do seu amor e da sua misericórdia. Isso estava oculto, mas agora para nós que estamos em Cristo Jesus, isso aqui foi revelado. Eu e você hoje estamos desfrutando da palavra de Deus, estamos entendendo a palavra de Deus, isso está sendo revelado para mim e para você. Isso é uma coisa gloriosa. E Paulo aos Romanos, o capítulo 9, e o versículo 15 e 16, diz assim, Romanos capítulo 9, o versículo 15 e 16, diz assim, pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende de quem quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Então assim, irmãos, aqui está dizendo já a vontade de Deus, Ele revelou a sua palavra. Para que Ele está revelando a sua palavra? Para aqueles que creem na palavra dEle, para aqueles que aceitam a obra redentora de Cristo Jesus. Então, a palavra de Deus está obscura para aqueles que estão ainda no mundo. Por quê? Porque ainda não aceitaram o plano de salvação de Jesus Cristo. Mas para mim e para você, Deus tem revelado a sua palavra. Então isso é mais uma forma, mais um motivo de nós glorificarmos a Deus. Aqui o autor ainda fala sobre a plenitude dos tempos, O plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso inclui tudo que foi criado por Cristo, para Cristo e que subsiste em Cristo. Isso implica dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos novamente à autoridade e soberania de Cristo. Não que o mundo não esteja sob a autoridade de Deus. Não, Deus governa o mundo, nunca deixou de governar. Mas o que está querendo dizer aqui é que na plenitude dos tempos, quando tudo se concretizar, quando eu e você fomos restaurados, tivermos nosso corpo de glória, quando esses céus e essa terra forem transformados, forem livres do pecado, nós vamos estar num outro tempo, numa outra era onde tudo está sujeito, tudo vai estar submisso à autoridade de fato e governo de Cristo. Observe que Cristo reinará nesta terra. De fato, Cristo vai implantar o seu reino. De fato, essa terra será restaurada. A natureza geme, aguardando a restauração. Então, na plenitude dos tempos, quando se dará a plenitude dos tempos? Não sabemos, mas na plenitude dos tempos, Deus vai restaurar a minha vida, a sua vida, os céus e a terra, vai colocar a autoridade de Deus aqui, uma coisa onde não tem mais uma autoridade. Porque hoje, se você imaginar, se você observar, Deus é que detém o poder de todo o universo, mas infelizmente o inimigo também tem o seu poder aqui na terra. Mas vai chegar um momento que tudo isso será aniquilado e que somente o poder glorioso de Deus reinará neste mundo. Então isso se dará na plenitude dos tempos, onde Cristo é a cabeça da igreja e o universo também, com Cristo sendo o cabeça da igreja. E aqui nós estamos, o autor colocou muito bem aqui, que o tempo aqui não é o nosso tempo, Nós estamos, o nosso tempo é Cronos, mas o tempo de Deus é Kairos ou Kairos. O tempo de Deus em nada tem a ver com o tempo que nós estamos vivendo. Por exemplo, nós estamos gravando esse vídeo no domingo 12 de abril
às 15 horas e 30 minutos. Esse é o tempo Cronos, é o meu tempo, é o seu tempo. Mas o tempo de Deus é outro tempo, é outra perspectiva. Então as coisas vão acontecer no tempo de Deus, no tempo Kairos ou Kairos de Deus, né? Não é no tempo em que eu e você achamos que deve acontecer. Por isso que Pedro fala lá, né, em 1 Pedro, né, que muitos acham que Deus tarda a sua promessa, né? Por que Jesus ainda não veio? Por que Jesus ainda não veio buscar a sua igreja? Há quanto tempo, né, vem falando que Jesus vai voltar, que Jesus vai nos levar para o céu? Isso não acontece, porque nós estamos pensando com o tempo Cronos, o tempo que nós vivemos. Mas Deus não pensa ou não executa os seus propósitos no meu tempo, no tempo Cronos. Deus está numa outra perspectiva. Então por isso que muitas das vezes nós somos tão impacientes, né? Quando Deus prometera lá para Abraão, né? Olha, você vai ter um filho. Abraão esperava o cumprimento dessa promessa no tempo dele. Quando Abraão era jovem, quando Sara era jovem, né? Quando talvez Abraão esperasse, quem sabe, no próximo ano, porque Abraão estava preso, né, ao tempo Cronos, ao tempo dele. Mas quando Deus prometeu numa outra perspectiva, a perspectiva divina. Então por isso que o nosso tempo nunca vai bater com o tempo de Deus, mas aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. A parte 3 aí diz, né, louvor de sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes. E quem são esses crentes? Judeus ou gentios, que formam a igreja. Por isso que o título da lição desse trimestre é a igreja eleita. E quem é a igreja eleita? Judeus e gentios, aqueles que creram ou que creem na promessa e na palavra de Deus, naquilo que o Senhor prometeu. Esses formam a igreja. Então a igreja não é a igreja Assembleia de Deus, não é a igreja do Amor, não é a igreja universal. Essas aí são denominações formadas por pessoas salvas que vão formar a igreja eleita, a igreja que foi escolhida para morar no céu. Então nós não podemos, muitas das vezes aqui na terra nós temos, né, divisões, né, partidarismo, nós temos linhas de pensamento, igrejas que adotam linhas de pensamento. Mas a igreja eleita, a igreja que vai morar no céu, é aquela que é remida, aquela que já foi escolhida por Deus antes da fundação do mundo, que está lavada e remida no sangue de Cristo Jesus. Esta é a igreja eleita, né? Que é formada por todo mundo, por todas as pessoas que aceitaram ou que já morreram, né, em Cristo Jesus, ou que ainda estão vivas neste mundo, nos 4 cantos deste planeta. Então, não é um grupo de pessoas específicos, né? Não são de certas denominações que vão morar no céu, mas a igreja é formada por todos aqueles que são herdeiros de uma mesma promessa, que são eu e você, que são todos os povos que aceitaram a obra salvífica de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E a parte final da lição, ele vai falar sobre o Espírito Santo como penhor da nossa herança. Então, Paulo, né, frisa aqui nos versículos 13 e 14, nós podemos até ler aqui em Efésios, os versículos 13 e 14, que diz assim, vamos começar do versículo 12, né? Com fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é penhor da nossa herança, para a redenção da nossa possessão de Deus, para o louvor de sua glória. Então o Espírito Santo, ele tem 2 papéis fundamentais na vida do crente. Primeiro, ele nos sela. A partir do momento que eu e você levantamos as nossas mãos para o alto, aceitamos a obra de Cristo, o Espírito Santo vem e coloca uma marca em nós, como dizendo assim, agora você tem um dono. Esse Espírito Santo nos marca. Se você olha aí os grandes rebanhos, os grandes interiores do Brasil, todos esses rebanhos têm uma marca.
Quando a pessoa olha aquela marca, está dizendo, olha, essa marca remete a um proprietário. Este animal, este boi, ele tem um dono, né? Tem alguém que manda nele. E o Espírito Santo faz justamente isso conosco. Coloca uma marca em nós dizendo, você agora tem dono, né? Você agora tem um dono, você serve a alguém, tem alguém olhando para você, tem alguém agora te abençoando. As suas ações agora são outras. Você agora vive para uma outra pessoa. Quando você estava no pecado, você estava o quê? Você estava sendo escravizado por Satanás. Mas quando você aceita Jesus Cristo, o Espírito Santo, entra na sua vida, começa a fazer uma transformação na sua vida. E a primeira coisa que ele faz é colocar uma marca, você tem dono. Então você que está me assistindo aí do outro lado, lembre-se disso, você tem dono. Então as suas atitudes, a sua maneira de viver, a sua maneira de se portar nesse mundo tem que condizer ao seu dono. Então o evangelho que nós aceitamos, o evangelho que nós pregamos é o evangelho de mudança. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que valorizava Satanás, ou que honrava Satanás, não honra mais. Mas todas as nossas atitudes, tudo aquilo que nós fazemos agora é para o louvor do nosso dono. E quem é o nosso dono? Deus. Então por isso que o Espírito Santo aí ele coloca uma marca em nós. E o texto aqui na nossa lição diz, aquele que ouve a palavra de Deus, o evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Isso não demora, quer dizer, a pessoa que aceita Jesus, imediatamente ela recebe uma marca, um selo que mostra que agora ela tem uma propriedade exclusiva, E nós podemos ler isso aqui em Romanos capítulo 8, também o apóstolo Paulo falando sobre isso, Romanos capítulo 8, o versículo 9, que diz assim, Romanos 8 e 9, diz assim, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quer dizer, se tem o Espírito Santo, a pessoa é de Cristo. E se não tem o Espírito Santo, esse tal não é de Cristo. Então olha que coisa gloriosa. O mundo não tem e não pode ter o Espírito Santo. Mas eu e você temos o Espírito Santo de Deus. Temos uma marca, ele habita em você, ele te marcou. E ainda o versículo 15 diz assim, porque não recebeste o espírito da escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos agora filhos de Deus. Então muitas das vezes nós valorizamos o mundo, as riquezas do mundo, as grandezas do mundo, mas o mundo não tem esse privilégio que eu e você temos, que ter o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então esse é o papel do Espírito Santo. A partir do momento que a pessoa aceita a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, ele já coloca uma marca como propriedade de Deus. E assim ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e produz no crente um verdadeiro relacionamento por meio do fruto do Espírito Santo. Ainda outro papel do Espírito Santo, ele é o quê? Ele é o penhor da nossa herança, O que é o penhor? É uma garantia, é uma segurança, é uma prova de aquisição, de posse de algo, O penhor era usado para dar tipo uma garantia nos atos comerciais, Quer dizer, eu faço um acordo com você, eu te dou uma garantia que eu vou te pagar aquilo. Então, o Espírito Santo de nós é uma garantia. Por que uma garantia? É uma garantia que hoje eu já sou filho de Deus, que hoje eu já recebo uma parcela de tudo aquilo que está me reservado lá nas mansões celestiais. Então, olha que coisa gloriosa. Hoje, eu e você temos a oportunidade de desfrutar de parte das bênçãos celestiais. E isso, o Espírito Santo nos dá essa garantia.
Então, quando o Espírito Santo age dentro de nós, trabalha dentro de nós, né, nos molda, né, cada dia que passa ele vai nos moldando, nos transformando, nos lapidando, nos faz a gente ali se aproximar cada dia mais de Deus. Tudo isso é uma obra gloriosa que o Espírito Santo faz na minha vida e na sua vida. Então ele é penhor, ele é o selo, ele é a garantia de que a obra de Deus há de ser concluída na sua vida e na minha vida. Então, observe que esse capítulo 1 de Efésios, dessa lição, ele fala sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Você vai poder ler na sua casa todo esse capítulo 1, né? Esse capítulo 1, do versículo 3 até o 14, Paulo está louvando a Deus, Paulo está adorando a Deus pelo que Deus elaborou, pelo que Cristo cumpriu aqui na terra e pelo que o Espírito Santo tem confirmado. Então observe que Paulo está louvando a Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, todos, né, ali em prol da salvação e resgate deste homem. Então o título da lição é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Aquilo que é sublime, aquilo que é o melhor, aquilo que é perfeito, aquilo que é excelente, aquilo que é grandioso em detrimento das bênçãos materiais. As bênçãos materiais são importantes? São, mas elas são uma consequência na nossa vida. Elas não são o fim da nossa vida aqui na terra. Observe que muitas igrejas, muitos líderes aí, o foco deles é o quê? As bênçãos materiais. Mas as bênçãos materiais, elas vão seguir aqueles que temem e servem a Deus, mas não é o fim, porque elas são terrenas, elas são daqui, elas vão ficar aqui. Mas as bênçãos celestiais, as bênçãos espirituais, elas vêm do alto, né? Elas vêm daquele que é eterno. Elas foram projetadas por alguém que é eterno, por isso que elas são as melhores, as maiores. E Paulo está louvando estas bênçãos. Então, esta lição de hoje, nós falamos sobre o projeto da salvação, o plano da salvação, sobre a eleição de Deus, sobre a escolha de Deus, sobre a predestinação, que é Deus decidir de antemão, não eu e você sermos salvos, mas Ele decidiu, predestinou de antemão a igreja, aquela que foi lavada e remida no sangue e que vai morar no céu. Nos próximos vídeos nós continuaremos, né, falando sobre os demais capítulos, sobre aquilo que Paulo, né, falou aos nossos irmãos em Éfeso, né, e uma lição muito rica. Então os irmãos têm a oportunidade de ler na sua casa o livro de Efésios, os 6 capítulos, para que quando nós entrarmos nos assuntos já esteja algo mais claro para os irmãos. Então nós queremos agradecer a Deus por essa oportunidade. Vamos orar aqui com todos os irmãos, pedindo que Deus venha continuar nos guardando, continuar nos abençoando, e que Deus, através desse vídeo, possa falar muito mais na sua casa, com você, com a sua família. E crê, meu querido, não subestime as bênçãos espirituais, mas valorize as bênçãos espirituais. Valorize aquilo que Deus fez na minha vida e na sua vida. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu te louvo nesse momento por essa oportunidade a qual o Senhor nos concedeu. Obrigado por esse momento que o Senhor concedeu a mim, à sua igreja, ao seu povo que está do outro lado ouvindo, assistindo esse vídeo. Que as tuas bênçãos, meu Pai, venham alcançar os nossos irmãos do outro lado. Que eles possam, meu Pai, desfrutar dessa salvação tão gloriosa, de algo tão celestial, de algo tão eterno, de algo que não vai passar. Que essa bênção que é eterna esteja do lar de cada família, de cada lar. E que aqueles que ainda não desfrutaram dessa grandeza possam ter a oportunidade de abrir os seus olhos, abrir os seus corações e aceitar aquilo que o Senhor já fez, que é a sua salvação, que foi o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Eu entrego cada um, cada lar, cada pai, cada mãe, cada filho, entrego a sua igreja, entrego o seu povo, que tudo venha a ser para a honra e para a glória do teu santo nome, Jesus. Amém.